Oi, eu sou o Drev e esse daqui vai ser meu guia do Cavaleiro da Morte Gélido com a build de obliteração. Nesse guia eu vou falar para vocês o que o DK traz para o grupo, a árvore de talentos, a rotação de single target e de multi-target, os status necessários para poder jogar com essa build, dicas para essa build específica e as minhas considerações finais. Os tempos estão na descrição caso você queira pular para alguma parte específica. O que o DK traz para o grupo? Como eu falei em outros guias, o DK ele acaba trazendo para o grupo o Death Grip na forma de um controle melhor e reposicionamento de mob. Nós não temos um buff que é para a raid inteira ou para o grupo todo, como outras classes têm, então a nossa utilidade vai em torno dessa habilidade aqui. Fora isso, nós temos o Membro de Abominação, para poder ter um controle maior ainda e poder agrupar os mobs se for necessário colocar eles em algum lugar. E nós temos também o Congelamento na Fúria da Serpe Gélida, mas isso daqui é muito situacional. Geralmente eu falo para vocês tentarem treinar muito o uso do Death Grip para poder ter um puxão um pouco mais eficiente durante o combate, tanto em Dungeon quanto em Raid. É bem fácil de você pegar o jeito que isso daqui e ajuda pra caramba se você puder reposicionar alguns mobs que estão muito longe. Outra coisa que o Death Grip serve, ele serve como um segundo interrupt caso o mob ele seja afetado por essa habilidade. Então fica de olho no que dá para usar isso daqui, às vezes você consegue usar 2 interrupts seguidos se for necessário. Falando sobre a árvore de habilidades, o Cavaleiro da Morte Gélido de Obliteração ele tem duas opções para poder jogar. Você pode jogar como arma de 2 mãos ou com empunhadura dupla. Geralmente empunhadura dupla tem uma quantidade de proc maior de máquina assassina, e a arma de 2 mãos, o obliterar acaba sendo com um dano um pouco mais alto. Em média, eles acabam seguindo praticamente o mesmo dano. É mais do que você prefere jogar ou da arma que você tem disponível para poder fazer o seu personagem. Eu vou explicar aqui as duas árvores relacionadas com armas de 2 mãos, que é a melhor arma que eu tenho. Mas só que eu vou deixar na descrição também as outras 2 árvores que eu tenho para empunhadura dupla, caso seja isso que você tenha de melhor. Ou se você prefere jogar com uma arma em cada mão. Os 2 são viáveis e é o que você preferir fazer que vai definir qual dessas árvores você vai acabar usando. Falando primeiramente da árvore do DK geral, nós vamos pegar o Congelar a Mente para ter um Interrupt, isso daqui você não pode abrir mão. E você pega essas 2 defensivas como Fortitude Congélida e Carapaça Antimagia. Nesse caso nós estamos indo pela parte central aqui da árvore, pegando a Zona Antimagia e o Andar do Espectro. Nós pegamos o Andar do Espectro para poder ter uma mobilidade um pouco maior, já que nós não estamos pegando uma outra carga de Avanço da Morte. Nesse caso da árvore, nós não pegamos o Soul Reaper, porque não tem como você encaixar muito bem durante a rotação que você faz. Então nós temos uma outra forma de controle de grupo pelo Membro de Abominação. Isso você vai usar para poder tentar auxiliar seu grupo a agrupar as coisas e ter um ataque em área um pouco melhor. Nós pegamos também o Energizar a Arma Rúnica. Isso daqui faz parte do nosso Burst, não tem um porquê não pegar isso, porque é uma habilidade muito útil e facilita bastante na abertura de qualquer luta. A Árvore de Alvo Único do Cavaleiro da Morte. Nós pegamos toda a parte que desce até a Obliteração aqui, como que é o nome da build já sugere, e por conta disso nós pegamos também o Pilar de Gelo. O Pilar de Gelo a gente acaba usando em todas as builds de DK, mas no caso da Obliteração é necessário você pegar isso, senão você não tem uma janela para poder usar. O Obliteração, o que ele faz é que cada vez que você está nessa janela de Pilar de Gelo, toda vez que você dá um golpe gélido ou esse Howling Blast, você tem um proc de Máquina Assassina. Com o proc de Máquina Assassina, o seu Obliterar vai sempre dar dano crítico, e no caso do nosso Obliterar ele vai começar a dar dano de gelo, ou seja, ele vai sofrer um aumento de dano baseado na sua maestria também. Como nós estamos usando uma arma de 2 mãos, nós pegamos esse poder dos Ermos Gélidos, que faz com que os seus ataques básicos, ao invés de ter uma chance de causar um proc de Máquina Assassina, seja 100%. Ou seja, você não vai ter mais esse problema de simplesmente dar um ataque básico, que é um crítico, e não ganhar um proc. Isso serve para poder tentar deixar um pouco mais próximo de empunhadura dupla quando você está usando uma arma de 2 mãos. Geralmente empunhadura dupla, por causar mais ataques básicos, você tem uma quantidade de proc maior, isso daqui acaba nivelando um pouco. Você não vai chegar na mesma quantidade de proc de empunhadura dupla, mas isso daqui ajuda pra caramba. Fora isso, nós vamos pegar aqui a parte direita de Inverno Impiedoso. Isso daqui está sendo meio padrão em todas as builds de Cavaleiro da Morte Gélido, porque não tem um motivo para você não pegar isso daqui. Ele é bom para cleave, ele é bom como dano passivo. Sempre que está disponível e está fora do cooldown é para você apertar essa habilidade, porque ela causa bastante dano, faz muita parte do dano que você causa. Essa daqui é a árvore básica de alvo único. Eu vou passar para a árvore de cleave e de multi-target.
É importante lembrar que o Cavaleiro da Morte Gélido de obliteração, no caso de multi-target, ele não é tão bom assim. Em cleave ele é ótimo, principalmente para 2 alvos. Multi-target ele não tem tantas opções. A nossa árvore de Cavaleiro da Morte geral, nesse caso aqui, nós paramos de pegar a parte de Zona Antimagia e Onda de Espectro, e nós vamos pro lado direito aqui para poder pegar uma carga a mais de Avanço da Morte. Na verdade, esse Eco da Morte aqui você acaba pegando para ter uma carga a mais de Death and Decay. Então, para você ter um cleave maior durante mais tempo. Geralmente, quando você tem só uma carga dessa habilidade, você não consegue ficar mantendo em todos os grupos que você quer usar para poder dar cleave. Com 2 cargas fica mais fácil de fazer isso daí. Outra coisa que nós mudamos aqui nessa árvore, nós pegamos o Asfixiar para ter um controle de grupo ainda maior. Isso daqui é útil principalmente para dungeon. Em raid, se você não quiser pegar isso daqui, não tem necessidade, você pode colocar alguma outra coisa, tá? Inclusive, se você não quiser pegar isso daqui para poder fazer raid, você pode tirar o Asfixiar e colocar o Zona Antimagia, que eu recomendo, para falar a verdade. Eu prefiro o Zona Antimagia do que esse. No caso do Cavaleiro da Morte Gélido, aqui a árvore, a diferença é que nós pegamos a Fúria da Serpe Gélida. Isso daqui, como eu falei numa outra build, bate igual um caminhão. A diferença é que nós vamos começar a usar isso daqui sempre no final da duração do nosso Pilar de Gelo, por conta do Crosta de Gelo que nós pegamos também. Na verdade nós vamos pegar isso daqui por conta da duração do Pilar de Gelo, definir a quantidade de runas que nós gastamos durante esse tempo. Quanto mais runas a gente gastar, mais força nós temos, então no final da duração desse Pilar de Gelo é a quantidade de força maior que nós temos aqui, ou seja, vai ser a maior quantidade de dano que nós vamos causar com a Fúria da Serpe Gélida. Fora isso, nós pegamos a parte de Absoluto Zero, não para poder ter um congelamento dos inimigos, mas para poder ter uma diminuição do cooldown da Fúria da Serpe Gélida, porque 3 minutos de cooldown é muito grande, 1 minuto e meio talvez você consiga usar até em todos os mobs que você está fazendo em dungeon, dependendo do nível da chave. Tudo vai depender da quantidade de tempo que os mobs ficam vivos. Mas de qualquer forma, 1 minuto e meio é muito bom, inclusive para raids, se tiver alguma, por exemplo, luta de conselho, onde você tem a oportunidade de usar em mais alvos Fúria da Serpe Gélida, é legal ter uma diminuição de cooldown disso daqui. Fora isso, a árvore é praticamente a mesma. A única grande diferença que acontece é que nós pegamos também esse avanço glacial. Basicamente, o avanço glacial você usa no lugar do golpe gélido, se tiver mais de um alvo. Eu vou ser honesto, eu não gosto dessa habilidade. É melhor, você causa mais dano se você estiver usando isso no lugar do golpe gélido, mas eu não sou tão fã dela. Eu prefiro continuar usando o golpe gélido. De qualquer forma, está aqui na árvore, para caso vocês queiram usar. Se vocês não quiserem usar isso daqui, vocês podem trocar por alguma outra coisa na árvore que vocês acham mais interessante. A rotação de alvo único do DK Gélido de obliteração é bem simples. Você vai entrar em combate com o Inverno Impiedoso e em seguida ativar o seu Pilar de Gelo. Assim que você ativar o Pilar de Gelo, você vai usar o Impacto Uivante para ganhar o primeiro proc de Máquina Assassina. Você vai gastar ele em obliterar e em seguida vai começar uma rotação bem simples durante o processo desse Pilar de Gelo. Você vai usar o obliterar toda vez que você tiver um proc, e para ganhar esse proc, o que vai definir a próxima habilidade vai ser o seguinte. Se você tiver um proc de geada, você vai gastar em Impacto Uivante e aí você vai ganhar um proc de Máquina Assassina. Se você não tiver um proc de geada, você vai usar Golpe Gélido para ganhar o proc de Máquina Assassina. Você vai ficar intercalando esse tipo de habilidade dependendo do proc que você ganha ou não. Normalmente o que vai acontecer é que você vai usar essa habilidade aqui, você vai ganhar um proc, então vai ser obliterar, Impacto Uivante, obliterar, Golpe Gélido, obliterar, Impacto Uivante, e assim você vai até o final da duração do seu Pilar de Gelo. Fora da janela do Pilar de Gelo, a sua obrigação vai ser gastar os procs naturais que você ganha de Máquina Assassina e gastar os procs naturais que você vai ganhar de geada. Você vai querer usar o Inverno Impiedoso no cooldown e tentar ficar no mínimo com 3 runas sempre carregando para você não perder um pouco esse recurso. Lembrando sempre de gastar o seu poder rúnico com o Golpe Gélido, não só para poder não acumular muito poder rúnico e perder esse recurso, mas também para poder manter o buff de Frenesi Liberto, que isso você vai querer sempre tentar deixar em 3 stacks para ter uma quantidade de força maior no seu personagem. A sua rotação para múltiplos alvos acaba sendo mais simples ainda. Você vai continuar com a sua rotação normal, só que você vai colocar o Death and Decay no chão antes de começar isso. Sempre coloca o Death and Decay antes de ativar o Pilar de Gelo para poder aproveitar ao máximo a duração dele. Fora isso daí, no lugar do Golpe Gélido, se você tiver escolhido na árvore de habilidade, você vai querer usar o Avanço Glacial.
Tirando isso, a rotação é a mesma coisa do que seu alvo único, com a diferença de que você vai estar sempre em cima do seu próprio Death and Decay. Atributos. O Cavaleiro da Morte Gélido de Obliteração ele segue uma quantidade de atributos que é bem próxima, se não for a mesma coisa que o Sopro de Sindragosa. Nós temos como primeiro atributo Força, e isso é o padrão para qualquer build de Cavaleiro da Morte, porque é o nosso status que mais define o nosso dano. Em seguida nós vamos para o Crítico, porque isso vai definir a quantidade de Obliterar que nós vamos poder dar com o proc de Máquina Assassina. Em terceiro lugar nós temos o Maestria, isso aumenta nosso dano de gelo, que é o nosso dano de Obliterar quando você consegue com o proc. No próximo é a Aceleração, isso é um atributo que é útil de qualquer forma porque aumenta a velocidade de ataque e o cooldown que você consegue resolver das coisas. E por último nós temos o Versatilidade, que como sempre é um status que é muito mais relacionado a PVP do que PVE. Se você não tiver a opção, óbvio que você pode colocar Versatilidade, mas não é de jeito nenhum a prioridade do seu personagem. Dicas para build de Obliteração. No caso da build de Obliteração, nós temos algumas opções para poder tentar aumentar o nosso dano. A primeira delas é entender o combate que você está contra para poder saber qual que é o melhor momento de usar o Pilar de Gelo. O Pilar de Gelo ele tem um cooldown baixo, é 1 minuto, e você pode diminuir ainda mais usando o Cross de Gelo, mas ainda assim é importante você ter noção de se você vai ter que sair do mob ou do boss na hora que você usar essa habilidade. Porque você pode perder um pilar e não é grandes coisas, mas o ideal é que você não perca nenhum deles e use aqueles 12 segundos com a maior eficiência possível. Tenta se programar de acordo para poder saber qual que é a melhor hora de usar isso daí. Nem sempre é no começo da luta. Se você sabe que o boss ele vai acabar se movimentando logo depois de você entrar em combate, às vezes vale a pena você esperar um pouco para poder usar essa habilidade. A outra dica que eu tenho para vocês é que o membro de Abominação, ao contrário de outras builds, ele não é tão utilizado na sua janela de dano. Ou seja, você pode usar ele simplesmente para controle de grupo. O ideal é você tentar acompanhar o restante do seu grupo e ver quem é que tem a maior quantidade de dano em área e tentar coordenar a utilização deles com essa outra pessoa. Porque se você conseguir eliminar uma quantidade de mob muito grande num tempo menor, você consegue fazer chaves mais rápidas, corrigir alguns problemas que acontecem de uma forma mais eficiente, e tudo isso daqui ajuda no progresso do seu grupo tanto em dungeon quanto em raid. A terceira coisa é que nós temos, como sempre, o Avanço da Morte. Isso daí é super importante, inclusive nessa raid, porque tem uma quantidade grande de mecânica que faz o seu personagem ser empurrado. Isso faz a gente poder negar boa parte dessas mecânicas e continuar com a nossa janela de dano. Se você programar direito, o Avanço da Morte pode ser utilizado inclusive para você usar uma janela de Pilar de Gelo quando você não conseguiria se tivesse sem isso. Só lembra que nesse caso aqui, no nosso alvo único, nós temos só uma carga dessa habilidade. Então tenta também se programar de acordo com a necessidade dessa habilidade, porque às vezes vale mais a pena você usar essa habilidade para poder escapar de alguma mecânica do que você simplesmente usar ela para poder continuar dando dano quando era melhor você ter saído do boss. Considerações finais. No momento da gravação desse vídeo, a build de Obliteração ela não está sendo a mais utilizada do DK Gélido. Geralmente o pessoal acaba dando preferência pelo Sopro de Sindragosa porque ele é muito mais útil, pelo menos no geral, em média nos combates que você enfrenta. Você não tem tanta necessidade de mudar a sua construção, a maneira de você jogar com aquela build. Em compensação, a build de Obliteração dá um dano absurdo, principalmente com a arma de 2 mãos. É muito fácil você acabar vendo uma quantidade de crítico bem mais alto do que geralmente você acabaria vendo com outras builds. É legal você ter esse tipo de jogabilidade porque é diferente do resto da jogabilidade que o DK às vezes traz para combate. Fora isso, por conta do Pilar de Gelo ele ser uma habilidade de 1 minuto de cooldown, ou seja, metade do cooldown do Sopro de Sindragosa, você não é tão penalizado por erro que acaba acontecendo durante o combate. É bem comum você acabar usando a habilidade em hora errada, e no caso do Sopro de Sindragosa você teria que esperar o dobro para poder usar novamente. O Pilar de Gelo não, você consegue usar isso daí logo em seguida, principalmente com algumas diminuições de cooldown que acontecem de acordo com a sua árvore. Fora isso, algumas janelas de burst elas são menores do que 2 minutos, então você não consegue ter a utilização completa do sopro. No caso da Obliteração você vai conseguir sim. A janela ela é bem curta, você pode usar o Pilar de Gelo porque você tem a opção de 12 segundos, geralmente isso daí você consegue encaixar parte das suas habilidades. É importante lembrar também que você tem outras opções como usar armas de 2 mãos ou uma empunhadura dupla, e isso vai mais de preferência. Eu, honestamente falando, prefiro empunhadura dupla porque parece que o personagem se movimenta e ataca de forma mais rápida. Os cooldowns parece que eles fluem um pouco melhor. Mas a arma de 2 mãos realmente é legal você dar aquele dano absurdo que geralmente você não vê com outras builds do DK. Eu espero que esse guia tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, curtam isso daqui.
e até o próximo vídeo.